Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 22 de setembro, hein? Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro aqui no Rumble. A gente faz aqui um conjugado de todas as notícias de política do dia. Para falar tudo de uma vez só, fica um segmento único falando disso. Evita a gente fazer muito vídeo lá no YouTube, né? E fica mais tranquilo a gente falar aqui no Rumble, porque aqui tem menos censura. Só para avisar vocês, eu estou indo a São Paulo hoje participar do Monarch Talks e eu volto amanhã cedo para o Rio de Janeiro. Então pode ser que o vídeo do Giro pela Política amanhã atrase um pouco, tá? Se atrasar, não se assustem, não fiquem preocupados, tá tudo bem, é só que atrasou mesmo por conta do voo. Meu voo chega no Rio às 8h30, então é muito pouco provável que eu consiga lançar esse vídeo antes do meio-dia, 1h da tarde, mas vai sair, fiquem tranquilos, vai sair, vai ser só um pouco atrasado, tá? Bom, hoje nós vamos falar as notícias trazidas por Lula na cadeia, Bolsominion 22 e várias outras pessoas. Vamos falar do caso do abandono do Bolsonaro em Nova York, uma coisa meio preocupante mesmo. Ataque a Ciro Gomes, os apoios do Lula de última hora, entregou, a tesoura fechou, meu amigo. Aquela estratégia da tesoura, lembra? Pois é. E o debate que não vai ter o Lula e muito mais, né? Então vamos começar aqui olhando uma coisa que é curiosa, né? Porque se você vê os jornais de esquerda, estão todos eles falando que não, que Lula disparou na frente, coisa e tal, que Lula agora, né, Bolsonaro estacionou e Lula disparou. E estão colocando esse negócio como se fosse uma verdade, mas se você olha aqui as pesquisas, olha só, não tem nada disso não. Está ali a mesma distância que estava há poucos dias atrás. Na verdade, Bolsonaro está até dando uma crescidinha aqui. É o que eu falei para vocês. Eu não estranho que no final, nessa reta final, as pesquisas comecem a subir. Mas o fato é que a imprensa está pegando as pesquisas mais favoráveis ao Lula e colocando como se, não, isso é verdade, o IPEC é verdade, é isso aí, coisa e tal. Bolsonaro morreu e coisa e tal. Chega a ser engraçado isso daí. Eu ficaria preocupado se a imprensa realmente tivesse esse alcance todo que eles acham que tem, né? Mas, olha só o que eles colocam aqui. O pânico na campanha de Bolsonaro com a onda Lula nas pesquisas e coisa e tal. Esse pessoal acha mesmo que as pessoas prestam atenção nessas pesquisas, que não, que a única alternativa que elas veem é o IPEC lá com Lula disparando com 300 mil %. Meu amigo, não tem essa não, né? Se você olhar o agregador de pesquisas aqui, ó, tá bem juntinho os dois aqui. Eu acho que o mais provável é aquilo que eu já falei para vocês, vai ter segundo turno. Eu acho que Bolsonaro vai na frente, vai dar Bolsonaro na frente de Lula no primeiro turno, mas eu acho pouco provável que ganhe no primeiro turno. Não sei, tem chance dele ganhar no primeiro turno? É lógico que tem, mas eu acho que vai dar segundo turno, né? De qualquer forma, é o que indica os agregadores aqui. O Ciro caiu um pouquinho? O Ciro caiu um pouquinho. A Simone Tebet caiu? A Simone Tebet estacionou, parou de crescer. Agora, é muito pouco provável que consigam tirar mais votos do Ciro. A essa altura do campeonato, a gente vai ver que a briga do Lula contra o Ciro está grande. Mas a essa altura do campeonato já está muito consolidado o voto no Ciro, né? Enfim, tá aqui o pessoal falando, não, que a onda Lula nas pesquisas e não sei o que lá, só no caso do IPEC. Várias outras pesquisas dando Bolsonaro na frente, né? Aí o cara coloca aqui, não, que a turma já tinha preparado o discurso do Bolsonaro disparou para criar a onda verde e amarela nos dias derradeiros da campanha eleitoral e coisa e tal, mas as pesquisas mostram que Lula está na frente. Meu amigo, olha a pesquisa, olha o agregado aqui, ó. Tirando as suas pesquisas que você escolhem a dedo, o resto tudo está bem ali empatado as coisas. Está bem em empate técnico, né? E o Ciro Nogueira falando, rindo desse pessoal, do pessoal do governo Lula. Esse pessoal da esquerda tá numa bolha pequenininha, cara, eles estão preocupados. Eles estão só achando que tá tudo certo já, que já ganharam a pesquisa e coisa e tal, que já ganharam a campanha, porque já tem não sei quantos milhões de votos. Olha só o que vai acontecer com esse pessoal, né? Aí, para você ter uma ideia aonde esse pessoal faz pesquisa. Fizeram uma pesquisa aqui do Globo que chegou à conclusão de que para 44% das pessoas que eles entrevistaram, a chance de Bolsonaro se reeleger diminuiu depois das manifestações de 7 de setembro. Para pensar aonde esse pessoal está fazendo pesquisa para dar esse tipo de coisa. Olha só, eu posso até entender alguém que acha que as manifestações enormes, aquele mar de gente apoiando o Bolsonaro, pode não ter ajudado muita coisa, aquilo que eu falei para você. Ajudar a ganhar voto até ajuda alguma coisa, mas não é essa coisa toda. Então até entendo alguém que pense assim. Agora, achar que a chance diminuiu, aí ele fala que não, porque Bolsonaro usou termos como imbrochável e isso acho que diminuiu a chance. Para com isso, esse pessoal está entrevistando a própria redação. Só pode, estão perguntando os próprios repórteres da redação o que eles acham, porque está na cara, né? E falando assim que não, que
A nova pesquisa, a cara da democracia. Esse pessoal tem que botar democracia em tudo. Eu vou te falar um negócio. Enfim, o fato é que você vê aonde que esse pessoal do Globo faz pesquisa. Tá na cara que só fazem pesquisa em lugar da bolha da esquerda. Não tem outra alternativa para isso, né? Bom, aconteceu um fenômeno muito curioso lá em Nova York com o Bolsonaro, né? O que aconteceu? O Bolsonaro tinha o discurso dele na ONU, então está marcado, o brasileiro, por tradição lá na ONU, é o primeiro a fazer o discurso. Eu não sei se vocês sabem, isso é em deferência ao Oswaldo Aranha, que foi um dos diplomatas brasileiros mais importantes. Aliás, o Brasil sempre teve uma linha diplomática muito clara no mundo, em busca de conciliação e coisa e tal. Isso é uma coisa muito bacana, de fato. E até as disputas territoriais que o Brasil teve, resolveu todas elas. O Brasil praticamente não tem disputas territoriais com os vizinhos. Para um país do nosso tamanho é uma coisa realmente fantástica, né? Então o Brasil sempre teve um protagonismo diplomático muito grande no mundo, inclusive na época da ONU. E o Oswaldo Aranha, que foi o responsável pela criação do Estado de Israel também, entre outras coisas, em função de toda essa importância do Brasil no campo diplomático, ele recebe essa honra de ser o primeiro a discursar. Aí depois discursa os Estados Unidos e os outros, né? Pois bem, o Bolsonaro estava em Nova York, estava no aeroporto, no hotel dele, e não apareceu o carro que ia levar ele do hotel para a ONU. Pode ter sido uma falha do Itamaraty, né? O Itamaraty era responsável por providenciar o carro para levar o Bolsonaro até a ONU. O Bolsonaro teve que sair a pé, caminhar alguns quarteirões e daí pegar um carro e conseguiu chegar na ONU a tempo de fazer o discurso. Olha como é que isso pode ser algo programado, né? A gente sabe que tem um monte de gente dentro do governo mesmo que não está satisfeito com o Bolsonaro. A elite política brasileira está claramente contrária a ele, está claramente querendo sabotar ele, né? Então, imagina a quantidade de manchetes negativas do tipo Bolsonaro falta ao encontro da ONU, falta ao anúncio da ONU. Imagina só esse tipo de impacto que teria nas eleições aqui no Brasil, o brasileiro simplesmente faltar ao discurso inicial, né? Felizmente, ele conseguiu chegar a tempo de fazer o discurso, mas infelizmente eles antes estava programado ele conversar com o Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Ele teria uma reunião com o Guterres antes dele falar. Essa reunião não aconteceu. Ele provavelmente trataria de assento no Conselho de Segurança, esse tipo de coisa. Não sei se seria alguma coisa tão importante assim, mas de qualquer forma havia uma reunião marcada. Ele não conseguiu chegar a tempo dessa reunião. Felizmente conseguiu chegar a tempo do mais importante, que era o discurso dele na ONU. Agora, olha só o que está acontecendo, hein? Parece que realmente tem gente dentro do próprio governo jogando contra aqui, né? Evidentemente, esse pessoal vai se dar mal, porque não apenas isso vai ser alvo de uma investigação, isso é assim, mesmo que tenha sido um descuido, foi um erro. Foi um erro catastrófico esse, né? Um erro que não pode ser justificado. E além disso, Bolsonaro ganhando a eleição, isso vai ser bem problemático para esse pessoal do Itamaraty também, né? Bom, o Lula fez um discurso dizendo que reconheceu que o Brasil quase se destruiu com a organização do Mundial do Futebol e das Olimpíadas, né? Lembra que o Lula fez aquele escarcéu todo? Não, vamos trazer a Copa do Mundo, a Olimpíada para cá. E esse tipo de coisa é uma besteira enorme. Primeiro, mesmo o pessoal aqui no Rio de Janeiro, eu aqui no Rio de Janeiro, a única coisa que eu fui na Olimpíada foi ver um jogo de basquete Sérvia versus não sei quem. E fui só para dizer que eu ia, para dizer que eu fui na Olimpíada, que pô, a Olimpíada na minha cidade, aqui eu não ia na Olimpíada, né? Mas, cara, os ingressos caros pra caramba, tudo fora de mão, tudo extremamente caro. Então o próprio povo do país não aproveita, metade das obras que foram feitas estão abandonadas por aí. É uma coisa que realmente foi um desperdício de dinheiro do Lula. É típico coisa de socialista, de regime socialista, que quer se bancar como não somos fodásticos, fazemos Copa do Mundo e Olimpíada, olha só, não sei o que lá, sendo que, no final das contas, quem acabou pagando essa conta foi a gente com a enorme crise econômica em 2014 em diante, né? Que só agora a gente está saindo dela, né? Uma outra decisão preocupante foi a decisão do plenário do TSE, que considerou que aquela motociata que o Bolsonaro fez em abril, lá em São Paulo, teria sido campanha antecipada, propaganda eleitoral antecipada. Veja, o TSE sempre teve um critério muito claro. Se você não pede voto,
se você não fala vote em mim e coisa e tal, não é propaganda antecipada. Aí o pessoal resolveu acabar com isso. Que não, nesse caso ficou muito claro que ele estava fazendo campanha e coisa e tal, sendo que não, o Bolsonaro fez inúmeras motociatas ao longo aí do tempo que ele estava no governo, e são motociatas de apoio ao projeto político dele. Não foi uma motociata de campanha e coisa e tal, pedindo voto, nada disso, né? Agora, dá para ver duas coisas aqui. Primeiro, que o TSE está mesmo contra Bolsonaro, porque mudaram uma jurisprudência só para alcançar o cara, sendo que já teve inúmeras outras situações de outros candidatos que fizeram coisa semelhante. O Lula não foi lá no 1º de maio, lá dos trabalhadores e coisa e tal, e aí, ele não pediu voto, mas aquilo ali não foi comício, também não foi propaganda eleitoral antecipada. Enfim, esse tipo de coisa mostra claramente que há lado no TSE, né? Felizmente, eu não acredito que exista lado suficiente para manipular as eleições ou para fazer uma coisa maluca do tipo impugnar Bolsonaro, porque isso não faria sentido. Aí o golpe deles estaria muito claro, mas que certamente nessas pequenas decisões eles vão fazer todo o possível para dificultar a vida do Bolsonaro, você pode ter certeza, né? Tá vendo aqui, o TSE, ele mudou a jurisprudência. Ele falou, não, agora a questão não é mais palavras mágicas, não é pedir voto, é o conjunto da obra, tem que olhar de forma... Repara como é que, mais uma vez, você vai para o campo da subjetividade. O agente público, ele quer ter o poder de ele decidir o que é certo e o que é errado. A lei fala em propaganda eleitoral e não dá detalhes, né? Havia jurisprudência que firmava um pouco, que dava uma certa segurança jurídica. Você sabia o que era certo e o que era errado. Você pode fazer um evento antes das eleições? Pode, desde que você não peça votos. Beleza, agora não tem mais isso. Agora, se o TSE achar, você vai considerar propaganda eleitoral e pronto, né? Realmente, desculpa, não foi em São Paulo, não, foi em Cuiabá essa motociata que eles consideraram como propaganda antecipada, né? Então, realmente, um absurdo essa decisão. E o pior é o seguinte, isso cria insegurança jurídica daqui para frente. O STF e o TSE, nessa ânsia de atacar Bolsonaro, de fazer coisas ruins para Bolsonaro, eles estão destruindo um fundamento jurídico básico do Estado brasileiro. Já fizeram isso com o Lula, né? A hora de soltar o Lula. E agora também com mais esse monte de decisão arbitrária, vai só piorando a situação, né? O Brasil 247, Temer propõe a Lula que Lula conceda anistia a Bolsonaro pelos crimes cometidos em seu governo. Que crime, cara? Que crime! O Lula não tem direito de conceder anistia para nada, não tem crime nenhum no Bolsonaro. Que história é essa desse pessoal? Repara como é que eles ficam colocando essa coisa, não como se Bolsonaro vai ser preso, não sei o que lá. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Quem tinha que estar preso é o Lula. É um absurdo o fato do STF ter soltado esse criminoso que é o Lula. Bolsonaro não cometeu crime nenhum, porra, para com isso. Não, que vão perseguir ele se ele perder a eleição, eu não tenho dúvida nenhuma, que vão perseguir, vão. Mas crime ele não cometeu nenhum. Aqui vem um ataque do PT ao Ciro, né? Olha só, sinceramente, eu não gosto do Ciro Gomes, não vou enganar vocês não, tá? Eu acho ele totalmente keynesiano, um cara que erra demais na economia, mas a verdade é a seguinte, eu fico incomodado com isso, porque o pessoal, caramba, estão querendo destruir o Ciro, olha isso. Já estão colocando aqui que o PDT rachou a 12 dias das eleições, que encarta líderes progressistas latino-americanos, vários ex-presidentes, né, pediram para o Ciro renunciar e apoiar o Lula e coisa e tal. Intelectuais e políticos da América Latina fizeram uma carta para o Ciro denunciar. E aqui vem os jornalistas aqui do Brasil dizendo que não, a guinada bolsonarista do Ciro Gomes não é estratégia, é aptidão. Ou seja, está todo mundo querendo atacar o Ciro. E isso que eu falo, isso no final das contas vai ser positivo para Bolsonaro, porque, olha só, olha como é que está o Ciro aqui, ele até caiu um pouquinho, mas ele não cai mais. Ele tem uma base ali de pessoal que vai votar nele de qualquer jeito, e esse pessoal está puto com o PT, porque está querendo, de fato, destruir o Ciro Gomes, né? Enfim, no final das contas, essa ideia do Lula de trazer os eleitores do Ciro Gomes vai acabar afastando eles de forma bastante significativa. E você que é eleitor do Ciro Gomes, eu te digo um negócio, voto útil seu deveria ser no Bolsonaro. Por quê? Por um motivo muito simples. Bolsonaro em 2026 vai ter que sair. Vai abrir uma chance muito maior do Ciro entrar no lugar dele. Bolsonaro ganhando agora, primeiro, dá uma patada no Lula. O Lula já está velho, já mostrou que não vai ganhar mais nada. Tira o Lula da jogada. Abre caminho para uma nova frente na esquerda. Um novo nome da esquerda. E, ao mesmo tempo,
em 2026 o Bolsonaro vai ter que sair. Uma chance muito maior para o Ciro Gomes se eleger, botar as ideias dele em prática aqui no Brasil. E, por contrário, se você votar no Lula, se o Lula ganhar, o que vai acontecer? Primeiro, o Lula vai sair fortalecido. Então você pode esquecer, em 2026, o Lula vai estar forte, vai querer se reeleger. Não vai ter chance nenhuma, porque o Lula e o Ciro Gomes disputam o mesmo eleitorado. O Ciro vai ficar eclipsado de novo em 2026. Aí só vai ter chance em 2030. Então, ou seja, se você gosta do Ciro Gomes, se você é favorável a ele, você só tem motivos para votar em Bolsonaro como voto útil. Primeiro, que você destrói o Lula. E segundo, que já abre o caminho para o Ciro em 2026. E, lógico, com esses ataques do Lula no Ciro Gomes, o Ciro Gomes está revidando, evidente, o que é mais uma coisa positiva, né? Ele está dando o que ele chama aqui de bordoadas do Ciro em Lula. Não, está falando verdades sobre o Lula. A verdade é essa, né? O que o Ciro Gomes está falando são as verdades sobre o Lula. Olha só, o Meirelles está aquele negócio, apoiou o Lula e coisa e tal, mas não gosta do teto de gastos, quer que o Lula mantenha o teto de gastos e coisa e tal. Dá para ver que esse pessoal que está apoiando o Lula aí no desespero é o quê? É o pessoal da centro-esquerda. São os centro-esquerdistas brasileiros, o MDB, essa elite política brasileira, ultrapassada, velha, que não tem mais nada a oferecer e agora mostra o quanto a gente vivia realmente naquele teatro das tesouras. A tesoura está fechando aí, ó, a estratégia da tesoura fechando direitinho. Meirelles anunciando aqui o apoio ao Lula. Não só isso, o diretor da Fundação FHC, olha só, quer dizer então que o pessoal do FHC vai votar no Lula, né? Olha que coisa. Estamos diante da mais séria ameaça à democracia. A ameaça à democracia para ele não é o Lula com a Venezuela, a Argentina, o Petro, o Chile. Não, a ameaça à democracia é Bolsonaro, que não fez nada, ficou 4 anos aí, obedeceu tudo que o STF falou, não criou caso com ninguém, não fez nada de agressivo. Os repórteres que xingam ele dia e noite continuam xingando ele dia e noite, ele não faz nada. Ou seja, esse para eles é o ameaça à democracia. Olha só, a tesoura, o teatro das tesouras se concretizando aqui, né? E até o autor do impeachment da Dilma, olha que coisa, o Miguel Reale Júnior, olha só, o pessoal não perde uma oportunidade de enterrar a carreira política colocando junto de Lula, né? Colocando o nome com Lula. Eu vou te falar um negócio, esse establishment político brasileiro tá realmente muito podre. Que bom que vão tomar uma chapuletada com a vitória de Bolsonaro nessa eleição e vão acabar de perceber o lugar deles, que é lá na bolinha deles, a bolinha do Leblon, que é deste tamaninho, né? Bom, vocês sabem aquele grupo do Lima e que financia candidatos aqui no Brasil? A Tabata Amaral é uma candidata que é financiada por ele, né? Do Paulo Lima, né? Que é um grande milionário brasileiro e coisa e tal. E eles estão querendo agora formar políticos, pessoas que falem politiquês, que sejam boas na política para tentar alguma coisa na política, né? Por que ele falou assim? Não, se continua, que ele está preocupado porque estão perdendo o controle do Congresso. Olha só a elite brasileira preocupada, né? Se continuarmos assim, vamos perder o controle da situação. Disse ele, como muitos dos seus pares, defende a volta do financiamento empresarial de campanhas, proibido desde 2015, né? E aí ele falou que com fundo eleitoral, coisa e tal, podou a ascensão do empresariado sobre o Congresso. Olha que coisa maravilhosa. Daí ele está querendo colocar, né, botar esses candidatos, fazer como, por exemplo, a Tabata Amaral e tantos outros, colocarem aí para eles voltarem a ter esse tipo de coisa, né? E veja, eu acho que muitas vezes os candidatos dos empresários nem são os piores, mas o fato do pessoal estar preocupado de perder o controle e coisa e tal mostra muito bem o problema deles, né? O quanto essa elite nojenta brasileira está com medo do fenômeno do Bolsonaro. O Roberto Jefferson acionou a justiça militar para que Bolsonaro mande as forças... Eu falo um negócio, esse pessoal não cansa de atrapalhar Bolsonaro, né? Não cansa de dar de graça pro STF esse tipo de coisa. Meu amigo, se for para dar um golpe desse, não se fala antes, você não vai fazer coisas antes, não vai ficar alardeando golpe, coisa e tal. Aí o cara me entra com uma ação, é mais um negócio para tentar colar a imagem dele no Bolsonaro e colar a coisa de golpista. Deixa isso para lá. Não vai dar, o STF não vai ter coragem de impugnar Bolsonaro na eleição. Bolsonaro vai ganhar a eleição e aí pronto, vamos devagarzinho. Vai trocar mais 2 pessoas no STF. Talvez a alternativa seja mesmo colocar mais 4 cadeiras no STF. Isso é uma possibilidade. Então, vai se resolvendo esse problema aos poucos. Não dá para querer
mudar o governo de uma hora para outra. Esse tipo de coisa de golpe não resolve nada em lugar nenhum. Nunca resolveu na história da humanidade. Bom, felizmente alguém reconheceu aqui o óbvio, né, que a Michelle Bolsonaro deu um show de elegância na despedida da Rainha Elizabeth aqui. E ela fala aqui que, olha só, a gente não pode misturar as coisas, né? Vamos separar as coisas, ou seja, ela está dizendo que ela é lulista, né? Mas que na vestimenta ela mandou bem, ela mandou, eu curti, coisa e tal. Realmente, não tem como dizer, né? Tá linda. Olha só, o TSE deu 24 horas para redes sociais excluírem imagens de Bolsonaro no 7 de setembro. Não pode mais ter imagem. Lembra aquele negócio da União Soviética, de controle da história? Não, o 7 de setembro não aconteceu. Tem que tirar as imagens todas que mostram Bolsonaro no 7 de setembro, com aquela multidão de gente apoiando ele. Não, tem que apagar da história. Não pode ter isso. Esquece que aconteceu porque o TSE está mandando. É o desespero do pessoal. Isso sendo que, segundo 44% do pessoal lá do Globo, disse que isso piorou a situação para Bolsonaro. O 7 de setembro piorou a situação para Bolsonaro. Realmente eu vou te falar um negócio. Esse pessoal, para ser hipócrita, tinha que melhorar muito ainda. Bom, o Guedes está questionando o relatório de 33 milhões de brasileiros passando fome. Todo mundo viu que isso é lorota, porra. Para com isso, todo mundo está sabendo disso. É lógico que é mentira. A pobreza extrema caiu no Brasil, não tem lógica nenhuma de que estão passando fome. Aí ele falou que isso daí pode até ser uma medida da insegurança alimentar, mas isso não quer dizer, insegurança alimentar não quer dizer passar fome. No final das contas, o pessoal a extrema pobreza diminuiu e coisa e tal, né? A gente sabe disso, isso aí tá mais do que na cara que é lorota esse papo dos 33, né? E aqui o Estadão lança uma coluna criticando o PT, falando, olha só, os petistas estão cansados, que coisa, né? Não são os brasileiros lesados pela corrupção do PT, pela inépcia do petista que estão cansados de esperar a constrição do PT. Não. O Lula que falou que o PT está cansado de pedir desculpas. Ô Lula, era só não roubar, cara. Esse negócio de roubar tem que pedir desculpa mesmo. Esse negócio agora fica nessa porcaria de não, estamos cansados de pedir desculpa. Isso aqui essa frase do Lula tem um fundo que é preocupante. Para pensar aquilo que eu estou falando para vocês. O Lula não vai voltar bonzinho não, tá? O Lula, se voltar, ele vai voltar atacando. Ele sabe que está perdendo apoio. Ele sabe que não vai conseguir se eleger novamente. Então ele vai ter que usar o máximo que ele puder de força para tentar implantar o comunismo aqui, para fazer algum regime, alguma mudança muito crítica na estrutura do Estado, uma constituinte, alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que do jeito que está, ele está perdendo apoio. Cada eleição que passa, a esquerda tem menos apoio no Brasil. E não é só aqui, é na América Latina toda. Então não se esqueçam disso. Eu acho que o Lula não vai ganhar. Mas se acontecer alguma tragédia dessa, pode se preparar, ele não vai ficar bonzinho não. O PT está cansado de pedir desculpa, agora vamos partir para a briga mesmo. Roubamos mesmo, e daí? Vai encarar? E tá aqui, né? Não deixa de ser exatamente isso. O ex-gerente da Petrobras, que é alvo da Lava Jato, tá doando para a campanha do Lula. Para quem que você acha que o pessoal ladrão corrupto do Petrobras está doando? Pro Bolsonaro? É lógico que não. Vai doar pro Lula, que é a volta da ciranda, que é a volta do dinheiro fácil. Esse pessoal, essa elite de dinheirada, de políticos endinheirados que tá sentindo falta do Lula, que tá achando que a situação tá ruim. Por que tá ruim? Porque não consegue roubar mais tão fácil, né? O Matheus Leitão tá comemorando que aquele outro ministro do STF, Benedito Gonçalves, que é amicíssimo do Lula, que foi indicado pelo Lula, agora está sendo rigoroso com o Bolsonaro. Meu amigo, não é só ele não é só o Alexandre de Moraes, não é só o Benedito Silva, é todo o TSE que está contra Bolsonaro. A gente já sacou isso, a gente já está percebendo isso, já deixaram de ser isentos há muito tempo. O Thomas Trauma aponta aqui de novo aquele ponto que a gente já mencionou também. A abstenção é um problema para o Lula. Muita gente que fala que vai votar no Lula, na verdade nem sabe se vai votar, não está com tanta vontade de votar assim, e as pesquisas inclusive mostram muito claramente isso. As pesquisas que têm menos abstenção são as pesquisas que dão melhor para o Lula. Mas a abstenção real no Brasil é 1/3. Então, assim, muita gente realmente não vota. Isso é o normal, né? Então ele está colocando aqui que quem não votar pode decidir a eleição. Então ele está falando justamente sobre essa questão. Ele fala, lógico, que Lula vencer no primeiro turno, né? Mas na verdade, meu amigo, isso aqui pode fazer Bolsonaro vencer no primeiro turno, dependendo da abstenção. Vamos torcer para ter um dia de sol muito bonito, dia 2 de outubro, aquele dia assim fantástico para pegar uma praiana, dia lindo, solzão, e é isso daí, para o pessoal falhar mesmo na eleição. Olha só que coisa, né? O ACM Neto conseguiu derrubar
derrubar a aprovação dele lá na pesquisa em Salvador e dar chance para o PT, hein? Eu acho que não vai ter chance, não. Ele ainda está na frente, ainda ganha no primeiro turno, mas ele deu uma diminuída nos números, por quê? Porque o ACM Neto falou que é mulato. E esse tipo de coisa é complicado, né? De fato, o padrão mulato, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele seria mulato mesmo. Eu seria mulato, eu sou mulato nos Estados Unidos. Né? A gente tem essa cor já um pouquinho, já escapou do branco, meu amigo, é mulato, não tem essa não. Aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil eu sou branco, ele é branco, não tem o que dizer, né? A forma como você classifica as raças, ela não é, raças ou etnias ou cor da pele, sei lá, ela não é unânime mundialmente, né? Você tem realmente diferença de critério aí, né? Aqui no Brasil é todo mundo meio misturado mesmo, não tem esse negócio de divisão certinha, então... Só que o ACM Neto falou esse negócio de ser mulato, o pessoal começou a bater nisso. Lá na Bahia você tem muita gente mulata, muito mestiço. Acho que a maior população negra do Brasil fica na Bahia. Então, no final das contas, isso acabou gerando um problema. O petista subiu 12 pontos, ele perdeu 5 pontos na reta final, né? De novo, eu acho que ele vai continuar ganhando no primeiro turno, mas... Pô, um vacilo a troco de nada, né? A Globo está dizendo que vai unir o Brasil após a eleição com a Copa do Mundo. Olha, eu não acredito não, tá? Eu acho que independente de quem ganhar a eleição, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar, mas independente de quem ganhar, é para sempre. Essa divisão na sociedade brasileira nunca mais vai acabar. Olha lá nos Estados Unidos. E o fato é que a informação descentralizada e distribuída leva mesmo a essa formação de bolhas. A saída para isso, a única saída que tem, é justamente você ter uma sociedade de leis privadas. Não tem outra alternativa nisso daí. No longo prazo vai ser isso. Por enquanto, vai ficar a polarização do mesmo jeito. Lula pode até ganhar, acho extremamente improvável, mas pode até ganhar. Mas se ganhar, não vai conseguir governar, porque vai ter um congresso contra ele, vai ter a população inteira contra ele, e mesmo com a televisão falando, igual fala do Joe Biden lá o tempo todo, aqui tá fazendo um enorme governo, um governo excelente, tá acertando tudo, o Brasil virou um paraíso na terra depois que o Lula foi eleito, não vai adiantar nada, todo mundo vai ver por trás dessas notícias. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.